Era uma vez uma árvore muito triste, que não tinha amigos. E havia um menino, a qual o seu nome era Bento, que também não tinha amigos. E Bento costumava então brincar sozinho. Até que um dia apareceu um cachorrinho e ele começou a querer brincar com o Bento. E desse dia em diante, os dois se tornaram bons amigos. Bento adotou o cachorrinho. Ele levou para sua casa. Mas estava com um grande problema. Ele ainda não havia escolhido um nome para o cachorrinho. E Bento pensou e pensou. E de repente, depois de muito pensar, Bento observou que o cachorrinho estava comendo a sua pipoca. Então, aí veio a grande ideia e disse: amiguinho, o seu nome vai ser Pipoca. E desse dia em diante, o cachorrinho, amigo de Bento, passou a se chamar Pipoca. E aqui está ele, o Pipoca. Certo dia, Bento estava passeando com o Pipoca e algumas crianças se aproximaram para conhecer o Pipoca, porque acharam ele bem legal. E começaram a conversar e assim se tornaram amigos, pois gostavam muito de cachorrinho e não gostavam muito de ficar em celular. Então, a partir daí, se formou uma grande amizade. No dia seguinte, Bento viu que o sol estava brilhando e feliz e disse: Pipoca, vamos brincar lá fora de bola? E Pipoca ficou muito feliz. E Pipoca ficou tão feliz que pegou a sua bolinha azul para ir jogar bola com o seu amigo Bento. Então, após andar muito, pararam próximo a uma árvore. E Bento jogou a bola para o Pipoca pegar. A bolinha encostou próximo a essa árvore. E assim foi o Pipoca pegar a bolinha. Mas o Pipoca, depois que pegou a bola, levantou a sua patinha e fez xixi. A árvore acordou muito braba e começou a reclamar. O que está acontecendo aqui? Perguntou a árvore. Eu não acredito. Tem um cachorrinho aqui fazendo xixi. Ninguém chega perto de mim, mas para fazer xixi é bem rapidinho. E continuou reclamando a árvore. Quem é o dono desse cachorro atrevido que está fazendo xixi em mim? Eu não gosto de ser incomodado. E chamou Pipoca de volta para perto dele. E a árvore seguia falando. E Bento já estava com tanta vergonha e constrangimento, pois estava pensando, poxa, eu fiz algo errado, deixei o Pipoca fazer xixi na árvore. E de repente ficou a árvore calada e Bento também, e bem pensativo, porque a árvore falou que gostava de ficar sozinha, mas ninguém gosta de ficar sozinho assim durante muito tempo. Então Bento falou: Dona Árvore, me desculpe. E eu peço desculpa pelo Pipoca também, porque eu acredito que ele fez xixi na senhora
porque ele queria voltar aqui, queria reconhecer o caminho, sabe? Acho que ele gostou muito da senhora. Essas palavras de Bento deixou a árvore bem pensativa e meio assim como que sem jeito, pois ela reclamou muito. E Bento se aproximou da árvore e explicou que, às vezes, as pessoas elas passam tanto tempo sozinhas que fica sem jeito quando alguém chega perto dela. Eu entendo a senhora, eu já passei por isso. Eu também era assim, eu era sozinho, sabe? Eu não tinha amigos. Os meus amigos, eles gostavam de brincar com outras coisas. Eles não gostavam de sair. Sabe, menino, antigamente eu tinha amigos, muitos amigos. Mas o tempo foi passando. E às vezes, quando eles vinham e chegavam perto de mim, nem se importavam comigo. Pegava uma coisa assim, meio como que retangular, que saía imagens e vozes, e botava na mão. E ficavam olhando, observando. E assim passavam horas e nem sequer se importavam mais comigo. E depois se levantavam e continuavam observando essas coisas e ia embora. Eu acho que eu escutei alguém dizer uma vez que o nome disso era celular. Ah, eu sei o que é celular. Todas as pessoas que eu conheço têm um. Eu não tenho. Sei lá, eu não tenho vontade. Eu gosto de sair, eu gosto de brincar. E foi por causa disso que eu acabei ficando sozinho também, sem amigos. Pois todos os amigos que eu tinha queriam estar em casa e quando estávamos juntos, não falavam, não conversavam um com o outro, só ficavam olhando para essa tela e observando coisas. Eu não entendi muito, mas enfim, eu terminei com uma senhora, ficando sozinho. Mas tudo mudou quando o Pipoca, o meu cachorrinho, entrou na minha vida. Agora eu tenho um amigo. E através dele eu tenho mais outro amigo e outro amigo. Sim, e através de Pipoca eu conheci outras crianças que eram como eu, que também gostavam de brincar, de correr, brincar com cachorrinhos e jogar bola, sabe? Assim. Por isso eu entendo muito bem a senhora. E peço desculpa mais uma vez. Essas pessoas, sabe, dona Árvore, eu não entendo muito a cabeça delas. Elas passam aí horas nesse negócio olhando, às vezes ficam rindo, às vezes ficam simplesmente parados, e às vezes ficam tristes, não falam um com o outro, não conversam. É meio que estranho estar usando essa coisa de celular. Tudo bem que pode ser muito importante assim para algumas coisas, certo? Mas como sou criança, eu acho que criança tem que estudar, tem que brincar e tem que estar com a família. Alguns dizem que brinca pelo celular e que tem amigos pelo celular, mas eu não creio que isso seja amizade de verdade, porque, por exemplo, se eu fizer minha festinha de aniversário, quem está no celular não vai vir porque estão tudo longe. Mas se eu tenho amigos aqui por perto, vão todos poder irem para a minha festinha. Então, de verdade, eu acho que essa coisa de celular pode ser legal para algumas coisas, mas não para ficar o tempo todo, o dia todo, ignorando as pessoas, nem os amigos e nem a família. Acho que, na verdade, eles são mais sozinhos do que eu e você, senhora Árvore, e não se dão conta disso. Que triste. Bento então se despediu da árvore e voltou para sua casa junto com seu amiguinho Pipoca. E a árvore ficou pensando, e pensando, e pensando, pois as palavras de Bento deixou a árvore bem pensativa.
e chegou a noite. E Bento não conseguia dormir, pensando naquela árvore que era sozinha e triste, como ele foi um dia. E ele queria encontrar uma forma de ajudar a dona árvore. As horas foram se passando e então Bento adormeceu. Ah, e o Pipoca já estava dormindo faz horas. E de repente o dia amanheceu e os pássaros cantavam junto com o sol que brilhava feliz. E Bento despertou com muita fome e sua mãezinha preparou um café da manhã muito gostoso e muito forte. Mas mesmo assim, Bento ficava pensando naquela árvore, de como fazer essa árvore voltar a ser feliz. E o Pipoca, o Pipoca, só estava de olho no pão do Bento, imaginando como seria comer todo esse pão. Mas foi aí que Bento teve uma grande ideia, observando todo o carinho e tudo que seus pais faziam por ele. Ele percebeu o que a árvore precisava para ser feliz. Depois que terminou as aulas, Bento fez uma reunião com seus novos amiguinhos e contou sobre a árvore triste. E todos ficaram comovidos e resolveram então fazer uma surpresa para ela, fazerem uma visita e junto da visita, cada um levar um presente especial. Então, cada um teve uma ideia diferente. A Rosinha disse que ia levar uma muda de planta. Assim, ia plantar outra árvore ao lado dela, da árvore triste, e ela teria uma companhia sempre ao seu lado. Zezinho teve a ideia de fazer um ninho e botar na árvore. Assim os passarinhos iam vir morar aí, junto com a árvore, e ela já não seria mais sozinha. E Lucas teve a ideia de fazer um balanço. Assim, todas as crianças que passassem por aí iam se sentar para brincar junto com a árvore. No dia seguinte, todas as crianças foram visitar a árvore, junto com o Bento e o Pipoca, fazendo uma grande surpresa. A árvore ficou tão surpresa e emocionada, e cada um com os seus presentes. Zezinho com o seu ninho. Lucas e Bento trouxeram materiais para fazer o balanço. A Rosinha, a muda de árvore. E o Pipoca, uma bolinha. E depois que colocaram tudo em seus lugares, o ninho sobre a árvore, fazendo chegar os passarinhos, a outra árvorezinha plantada pela Rosinha, junto à árvore triste, e o balanço de Lucas. Mas Bento também pediu ao seu pai para fazer um banquinho de praça ali perto, para que outras pessoas pudessem sentar e apreciar a árvore. E assim a árvore ficou muito emocionada. A árvore ficou tão feliz que, se você observar, começou a botar flores e frutos, ficando muito mais bonita. Pois é, uma pessoa feliz, assim como uma árvore feliz, elas ficam muito mais bonitas. Mas a maior felicidade e o melhor presente que a árvore recebeu
foi novas amizades, foi ter amigos. Então, a partir desse dia, ela deixou de ser uma árvore triste e se tornou uma árvore feliz. E enquanto isso, o Pipoca resolveu fazer xixi na árvore novamente. E a árvore, dessa vez, começou a rir, junto com todos, bem contente. É isso aí, pessoal. A nossa historinha de hoje mostrou a importância de uma amizade verdadeira. E amigos de verdade só existem no mundo real, aonde você está, junto com a sua família, seu papai, sua mamãe, seus irmãos. Esse é o mundo real. E aí onde está os verdadeiros amigos. Então por hoje é só. Espero que tenham gostado. E não esqueçam, não existe nada melhor do que ter verdadeiros amigos. Tchau!